Eu sou Ana Carolina, advogada, sócia da Inocêncio Santos e Neves, Sociedade de Advogados, e hoje eu vim falar com vocês sobre aposentadorias. Vamos conversar sobre os tipos de aposentadorias e quais os requisitos precisam ser cumpridos para concessão. É importante saber que com a edição da última reforma surgiram 3 situações. A dos que já estavam sendo segurados a partir da edição da reforma, novembro de 2019, a dos que já estavam segurados, mas não cumpriram os requisitos de nenhuma regra anterior, e a terceira, a dos que já haviam cumprido alguma das regras anteriores à reforma. Vamos tratar de cada uma delas, mas vamos começar pela regra geral, ou seja, a regra que se aplica àqueles que fizerem sua inscrição no INSS a partir de novembro de 2019. Então, aposentadoria por tempo de contribuição, depois aposentadoria por tempo de contribuição por pontos, aposentadoria por especial, aposentadoria por tempo de contribuição com atividade especial e, por fim, aposentadoria por idade urbana. Aposentadoria por tempo de contribuição é a mais comum entre as aposentadorias. Antes da reforma, a partir de 35 anos de contribuição para homens e 30 anos de contribuição para as mulheres, se preenchia os requisitos até então 12/11/2019. Não existia idade mínima. Para calcular o valor do benefício, primeiro era preciso calcular o salário de benefício. Como esse benefício é válido para quem preencheu os requisitos antes da reforma, é feita a média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição, corrigidos monetariamente, desde julho de 94. Aqui um parênteses, existe uma ação em curso em que se analisa essa questão de desconsiderar as contribuições anteriores a 94. Depois se aplica o fator previdenciário, se aplicava, né? Depois da reforma, a aposentadoria por tempo de contribuição foi completamente extinta. Com a reforma da Previdência, caso você não tenha completado os 35 ou 30 anos de contribuição até o dia 12/11/2019, você entrará em alguma das regras de transição. Na tabela das regras de transição da reforma, agora nós vamos falar da aposentadoria por tempo de contribuição por pontos. Essa aposentadoria, na verdade, é a mesma aposentadoria por tempo de contribuição, só que com a vantagem de que o fator previdenciário não diminui o valor da sua aposentadoria, por causa da regra de pontos. Antes da reforma, era preciso cumprir 96 pontos se fosse homem ou 86 pontos no caso das mulheres. Lembrando que a pontuação é a somatória da sua idade com o tempo de contribuição. Importante é que para a aposentadoria por pontos ainda é necessário cumprir os 35 ou 30 anos de contribuição. Depois da reforma, desde o dia 13/11, estabeleceu uma regra de transição para as aposentadorias por pontos. Ela é destinada para quem já estava trabalhando antes da reforma e para quem entra depois da reforma, para quem se inscreve no INSS depois da reforma. Na regra de transição desse benefício, os pontos necessários para a aposentadoria aumentam com o passar dos anos. Por exemplo, em 2019, homens 96, mulheres 86. Em 2021, 98 e 88. Já em 2034, 105 para os homens e 100 para as mulheres. Agora vamos tratar da aposentadoria especial. Ela foi criada para proteger o direito de quem arrisca a saúde e a vida para trabalhar, ficando exposto a agentes nocivos à saúde, mas não tem nenhuma lesão ou prejuízo, caso em que se adequaria à aposentadoria por invalidez se a lesão tornou incapaz para o trabalho. Pois bem, antes da reforma, quem tinha o direito a essa aposentadoria
teria que ter trabalhado 25 anos, tanto homem quanto mulher, com atividade especial, de baixo risco, por exemplo, ou seja, a fatores insalubres como ruído, calor, muito frio, agentes químicos, agentes biológicos, ou a fatores periculosos como porte de arma e eletricidade. Em alguns casos mais raros, é possível aposentar com apenas 20 anos de contribuição, quando o trabalhador ele fica exposto a amianto, por exemplo, que tem um risco médio, ou 15 anos, quando o trabalho é realizado em minas subterrâneas, onde o risco é alto. Na aposentadoria especial, portanto, antes da reforma, somente era necessário o tempo mínimo de atividade especial. Isso significa que você não precisava cumprir uma idade ou pontuação. Depois da reforma, foi mantido o requisito do tempo, exatamente como era, 25, 20 ou 15 anos, que é o necessário para a concessão, mas foi acrescido o requisito da idade mínima. Isso é, se você começou a trabalhar em atividade especial após a reforma, precisará de no mínimo 60 anos de idade para atividades de baixo risco, 58 anos de idade para atividades de médio risco e 55 anos de idade para atividades de alto risco. Importante lembrar que os requisitos da regra de transição e da regra definitiva valem tanto para os homens quanto para as mulheres. Se você se adequou na regra de transição, o ponto positivo é que você pode utilizar seu tempo de contribuição comum na contagem dos pontos. Isso pode fazer com que você se aposente antes. Você precisa comprovar a atividade especial para o INSS, que é algo bem difícil e que pode necessitar de um processo judicial. Além disso, o STF decidiu ser preciso que o trabalhador se afaste das atividades insalubres após a aposentadoria. Ou seja, você não pode continuar trabalhando naquela atividade em que você se aposentou de maneira especial. Por exemplo, o dentista, se ele se aposentar pela aposentadoria especial, não vai poder continuar atuando como dentista. Pode sim continuar, seguir com outra atividade, mas que não tenha o risco. Você pode trabalhar em atividades não especiais, né, após essa aposentadoria especial. Agora, falando da aposentadoria por tempo de contribuição com atividade especial, muitas pessoas trabalharam algum tempo com atividade especial, mas não chegam a completar os requisitos da aposentadoria especial. Assim, nesse caso, não é possível se aposentar com a aposentadoria especial, mas é possível sim conseguir vantagens na aposentadoria por tempo de contribuição. Anteriormente, todo o tempo de atividade especial exposto a fatores insalubres e periculosos contavam a mais no momento da sua aposentadoria. Por exemplo, 10 anos como metalúrgico contavam como 14 anos na hora de se aposentar. Mas com a reforma não é mais possível adiantar a aposentadoria por tempo de contribuição com atividade especial. Agora vamos falar da aposentadoria por idade. Antes da reforma, o homem precisava de 65 anos de idade e a mulher 60 anos. Além disso, era exigido 180 meses ou 15 anos de carência. Lembrando que a carência é diferente de tempo de contribuição. Por exemplo, quando a gente faz a contribuição extemporânea, faz ela depois do período, né, faz o recolhimento lá com multa, juros, depois de alguns anos, esse período não conta para a carência. Então, depois da reforma, aumentou a idade mínima para as mulheres e o tempo de contribuição e não mais carência para os homens. Agora, se você começar a trabalhar depois da reforma, para poder se aposentar por idade, serão necessários os seguintes requisitos:
65 anos de idade para homem ou 62 anos de idade para as mulheres, 20 anos de tempo de contribuição para o homem ou 15 anos de contribuição para a mulher. Caso você não tenha cumprido o tempo mínimo até a reforma, você entrará para a regra de transição, que tem como requisitos os 65 anos de idade, 15 anos de tempo de contribuição para o homem, 60 anos de idade, mais 6 meses por ano a partir de 2020, até chegar em 62 anos em 2023, e os 15 anos de contribuição para as mulheres. Além disso, no cálculo, valendo tanto para a regra definitiva como para a de transição, para o benefício serão utilizados como média todos os salários e não mais os 80% maiores como era anteriormente. E o que você ganhará é 60% dessa média, mais 2% por ano que ultrapassar 20 anos de tempo de contribuição para os homens ou 15 anos de tempo de contribuição para as mulheres. Significa que você precisará de 40 anos se for homem ou 35 se for mulher de tempo de contribuição para receber aposentadoria integral na modalidade por idade. Então, requisitos completos para as aposentadorias antes da reforma, para deixar claro para você, essas regras da reforma são válidas para aqueles que ainda não possuem todos os requisitos necessários para se aposentar ou que ainda vão começar a trabalhar depois da reforma. Por outro lado, se você já possuía os requisitos para alguma categoria de aposentadoria antes da reforma, já tem direito adquirido a essa regra. Então, se você tem atividade especial, período rural, contribuição em atraso, período no exterior ou qualquer assunto pendente anterior à reforma, não precisa se preocupar, porque mesmo após a reforma você vai poder resolver esses pontos e garantir o direito àquelas regras anteriores à reforma. Agora eu vou falar um pouquinho da aposentadoria da empregada doméstica. Na verdade, ela vai depender muito da sua situação previdenciária no momento, da idade e do tempo de contribuição. Vale as mesmas regras que já conversamos, ou seja, se você cumpriu os requisitos para se aposentar antes da reforma, cumpriu todos os requisitos até o dia 12/11/2019, você tem o direito adquirido e poderá se aposentar com as normas anteriores. Por exemplo, aposentadoria por idade, aposentadoria por contribuição. Então, para identificar quais regras de aposentadoria se aplicam ao seu caso, você terá que verificar no seu histórico de trabalho se você não tem períodos que não podem ser averbados, como, por exemplo, trabalho no exterior, em países que não têm o acordo internacional previdenciário, né? Trabalho rural, inclusive na condição de segurado especial, trabalho na condição de menor aprendiz, trabalhos que não constem no CNIS. Essa situação é uma que você deverá apresentar comprovantes para provar que você trabalhou, como carteira de trabalho e tal, quando não aparece no CNIS aquele vínculo que você teve, né? Então, para quem não cumpriu os requisitos na regra anterior, deve analisar as regras de transição. Síntese, para quem começou a trabalhar somente a partir do dia 13/11, a regra definitiva, né? Homem, 65 anos de idade, mais 20 anos de tempo de contribuição. A mulher, 62 anos de idade, mais 15 anos de tempo de contribuição. Quanto ao valor do benefício, o cálculo será feito da maneira que nós já explicamos, a média de todos os seus salários de contribuição. Dessa média, você receberá 60% mais 2% ao ano que ultrapassar os 20 anos de contribuição para o homem, ou mais 2% ao ano que ultrapassar 15 anos de contribuição para as mulheres. Então, uma mulher que tem 19 anos de tempo de contribuição, com uma média de todos os seus salários de contribuição no valor de R$ 2.500,
terá uma aposentadoria de 60% mais 8%, né? 2% vezes os 4 anos que ultrapassaram os 15. Então, 68% de 2.500 vai ter uma renda aí de R$ 1.700. O cálculo aqui não são descartados mais os 20% das menores contribuições do segurado. Tem o redutor que depende diretamente do tempo de contribuição do segurado. Assim, você precisa lembrar que a responsabilidade de descontar e repassar o valor de contribuição previdenciária do empregado doméstico para o INSS é do próprio empregador, do patrão. Se deixar de pagar, será ele mesmo, o empregador, que sofrerá as eventuais consequências do governo federal. Agora vamos tratar da aposentadoria para quem é MEI. Quem paga MEI se aposenta, assim como os trabalhadores vinculados à carteira de trabalho, autônomos que recolhem INSS à parte e qualquer outro tipo de empreendedor. Mas para que a pessoa que abriu a sua MEI tenha direito à aposentadoria, é preciso que recolha o valor mensal referente a esse benefício e que atenda aos requisitos necessários de cada uma das regras da aposentadoria. Vale lembrar que o MEI, o microempreendedor individual, recolhe os seus tributos e contribuições em uma guia única denominada DAS-MEI, Documento de Arrecadação do Simples Nacional do Microempreendedor Individual. Atualmente, os valores que precisam ser pagos por essa categoria são, para quem é do comércio e indústria, R$ 56,00, sendo 55 do INSS e R$1 do ICMS, prestador de serviço R$ 60,00 e para quem trabalha no comércio e serviço R$ 61,00, 55 do INSS, ICMS e ISS. Na prática, o recolhimento do INSS é equivalente a 5% do salário mínimo vigente, R$ 1.100 em 2021. Além de dar direito à aposentadoria do MEI por idade ou invalidez, esse valor também garante ao microempreendedor os benefícios de auxílio-doença, salário maternidade, pensão por morte e auxílio reclusão para os familiares. Para que o cidadão tenha acesso a tudo isso, é preciso se inscrever no INSS. E para isso, se inscrever e gerar o número de inscrição, o NIT. Se você já tem cadastro no PIS, PASEP ou NIS, esse já é o seu número de inscrição também para o INSS. A documentação em comum para todos os casos e obrigatória é o número do CPF, o número de um documento de identificação, carteira de identidade, de motorista ou de trabalho. E os canais de atendimento para fazer essa inscrição é o telefone do INSS 135 ou pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS. Quando qualquer dos sistemas informatizados estiver indisponível, é só ligar no 135. Qualquer dúvida, pode encaminhar para a gente e nós responderemos com todo prazer. Obrigada!